Pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a representação cartográfica, né, os elementos fundamentais. Esse conteúdo faz parte aí da nossa disciplina de noções de cartografia. Pois bem, para falar sobre a representação cartográfica, tem um procedimento que é fundamental que a gente compreenda, que é o da abstração. Né? A abstração é uma capacidade que nós seres humanos temos, né, que nos permite examinar problemas, né, relacionados à forma ou a grupos comuns de elementos comuns. E aí nós, através dessa percepção, nós conseguimos encontrar generalidades que permeiam, né, esses objetos ou esse objeto. Né? Isso na perspectiva de construir uma representação, um modelo. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um interesse ou a demanda de reduzir a escala de representação de 1 para 25 mil para 1 para 250 mil, necessariamente eu vou ter que generalizar, simplificar. Né? Eu vou demonstrar para vocês algumas operações mais para frente, mas eu vou ter que reduzir informações que estão detalhadas nessa escala de 1 para 25 mil até chegar a 1 para 250 mil, seja reduzindo as dimensões, as formas, ou mesmo alguns elementos, né, da baía, da península, né, das curvas e das formas, quando eu vou reduzindo para 1 para 50 mil, 1 para 100 e 1 para 250 mil. Esse procedimento, né, seguindo aqui essa lógica, né, da realidade ao ponto de vista de quem está representando e de quem está lendo esse objeto, né, obviamente passa pela mente, né, e a abstração cartográfica. Eu elaboro um produto cartográfico que é reconhecido, né, que esse produto é reconhecido pelo usuário. Esse procedimento faz com que nós compreendamos que essa representação aqui simbólica, né, e diminuta, indique a forma dos continentes do planeta Terra, então reduzindo, né, objetos enormes ou menores, ainda que sejam, com o intuito de representação cartográfica. Então, quando eu procedo com essa generalização, eu sigo essa regra de quanto mais generalizada for a minha representação, menos detalhes vão ser representados. Então, aqui eu tenho menos detalhes e eu generalizei mais. Aqui eu tenho mais detalhes, eu generalizei menos. Né? Dessa forma, a gente tem que a generalização cartográfica é um processo de adaptação quantitativo e qualitativo. Vai depender do intuito de quem está fazendo essa representação. Então, a generalização é um processo de adaptação quantitativo e qualitativo da representação de elementos do espaço geográfico, isso considerando sempre uma determinada escala. A generalização é uma das fases mais importantes que a gente tem, pessoal, porque o produto cartográfico é que vai estabelecer a clareza das informações, né, que são demandadas. Então, se eu preciso de algo muito específico, eu vou detalhar mais. Se aquele elemento não é fundamental na minha cartografia, né, no meu produto final, eu posso desprezar, eu posso generalizar. E aí, nesse procedimento, né, nós temos algumas operações que podem ser feitas. Eu tenho um procedimento de simplificação que tem a finalidade, né, a visão mais simples dessa representação do objeto, mantendo a aparência semelhante. Então vejam que aqui, ó, eu tenho um rio com seus meandros, com diversas curvas, né, com um detalhamento maior, e eu reduzi minha escala de 1 para 100 mil para 250 mil, e aí nesse aqui eu não encontro mais tantos meandros, tantos detalhes como eu tenho nessa representação primeira. A suavização, né, que o objetivo é eliminar perturbações cartográficas e manter os elementos fundamentais do objeto a ser representado. Ora, quando eu reduzo de 1 para 100 mil para 1 para 250 mil, meu intuito aqui é estabelecer as curvas do rio e aqui a forma da ilha. Então, pouco me interessa, né, essas lagoas, os diversos elementos que vocês estão vendo aqui, né, possivelmente riachos, áreas de mata, que não são interessantes nesse momento da representação, né, em que meu intuito era apenas suavizar e manter a forma, né, o mais próximo do original. Tenho também a operação de agregação, né, que o objetivo é a junção de elementos pontuais que estejam próximos. Então,
Vejam aqui, né, que eu tenho aqui uma área urbana, representação pontual, né, de alguns elementos, e aí pura e simplesmente eu agreguei esses elementos e representei todos como um círculo, né, vazado numa outra escala. Também uma operação chamada colapso, que implica a redução da dimensão da representação de um objeto, né? E aí aqui observando aqui a escala também. Então eu tenho diversos pontos, né, que estão representados aqui e eu reduzi, né, esse ponto, esses elementos para esse ponto, colapsando, né, eliminando esses diversos outros elementos que nós tínhamos. Um ponto que é importante a gente perceber aqui é que a representação, ela na cartografia pode ser feita através de três elementos básicos: ponto, linha e polígono ou área. Então vejam, né? Aqui nós temos uma aerofotografia com áreas de mata, áreas de restinga, área urbana, uma área de um rio, enfim, diversos objetos, né, identificados na aerofotografia, e esses foram representados com pontos, linhas, polígonos, aqui com as variações também de cores, a gente vai ver mais para frente, mas o importante é destacar que na cartografia esses três elementos permitem que a gente faça a representação do espaço: ponto, linha e polígono. Sendo a representação um processo pelo qual a estrutura fundamental de um objeto cartográfico é abstraída do mundo real e representado. Então, eu tenho aqui, né, uma aerofoto, eu abstraio essas informações e restituo a curva, a linha, o ponto, né? Dessa forma, qualquer descrição, é importante destacar, qualquer descrição da realidade é uma abstração parcial, né? Sempre eu acabo eliminando, verificando alguns elementos e desconsiderando outros. E também é importante destacar que há diversas interpretações. Então, se eu for mapear um determinado objeto e um outro colega for fazer o mapeamento desse mesmo objeto, é bem possível que nós tenhamos, né, interpretações diferentes, porque são pontos de vista diferentes. A modelagem do mundo real não é uma exata representação, né? Aqui o Alders destaca isso. Algumas características são aproximadas, outras são simplificadas e outras vão acabar sendo ignoradas. Então, essa representação do mundo real, pessoal, né, enfim, na prática, um dos elementos, um dos produtos mais utilizados dessa representação são os mapas, né? São representações do mundo real, e aqui a gente tem que considerar que a representação da superfície terrestre, né, considerando aí ela, né, essa superfície como irregular e tridimensional, né, três dimensões, quando a gente representa em um mapa plano, implica necessariamente em distorções. Claro, distorções aceitáveis. Eu tenho aqui os elementos da altura, largura e comprimento. Quando eu projeto isso para um mapa plano, né, aqui de uma forma mais esférica, para um mapa plano, eu acabo distorcendo, né, para poder conseguir essa representação. Então, conforme as áreas de interesse, né, essas áreas vão sendo selecionadas. Meu interesse é o solo, é a representação de limites de propriedades ou de áreas, é de estradas, então linhas, né, rios, né, agricultura, relevo, né, desnível, cercas de talhões, enfim, os diversos. Esses dados geográficos eles podem ser estruturados em planos de informação. Hoje é o que nós trabalhamos, né, enfim, com os sistemas de informações geográficas e a cartografia digital, para poder trabalhar, né, processar esses dados em camadas. Então, vejam que nós temos dois tipos aqui, mais para frente nós vamos discutir mais sobre esses tipos de dados: os dados vetoriais e os dados raster. Resumindo, os dados raster são imagens que são produzidas na maioria das vezes por radares, por satélites, por aviões, mais recentemente por drones, né? Enfim, sensores. E nós temos os dados vetoriais, que aí podem ser produzidos, né, por computadores, enfim, são feitos através da vetorização, né, desenhos de ponto, linha e polígono. Quando eu processo essas informações juntas num SIG, né, através de planos de informação, eu posso ter, né, diversos pontos do planeta Terra representados conforme a minha área de interesse ou sinteticamente, né?
ou seja, juntando esses itens cartografados, qual seja o meu interesse. Pessoal, fica aqui a atividade para vocês responderem até o dia 23 de outubro. Escrevam, né, respondam a seguinte pergunta: para que serve a generalização cartográfica? É uma atividade individual, vocês devem enviar para o meu e-mail. Fico no aguardo, essa atividade vale a composição da nota, também a frequência, como vocês sabem, conforme o regulamento do nosso instituto. Se cuidem, fico à disposição. Um forte abraço a todos.